Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Vamos começar o programa de hoje com uma pergunta fundamental que sempre volta à mesa de discussões. É razoável acreditar em Deus? A pergunta pode parecer simples, mas ela é fundamental para ambos os lados, da crença e da descrença. Afinal, se Deus existe, vamos colocar isto apenas como uma hipótese. Descobrir quem Ele é, como Ele é e o que quer de nós é a resposta que buscamos sobre a razão de nossa existência. Por outro lado, se não existe Deus, novamente colocamos isto apenas como uma hipótese, quanta coisa teria de ser corrigida em nossa trajetória? A própria história universal teria que ser praticamente reinterpretada. A base de muitos comportamentos, valores e aspirações teria urgentemente de ser revista. Talvez se estivéssemos no começo da Idade Média, não teria sentido nenhum discutir se Deus existe. Esse era um dado ipso facto, ou seja, algo consequentemente óbvio, do qual ninguém, em sã consciência, teria condições de negar. Naqueles anos, a ideia de Deus era considerada algo central à vida e à sociedade humana. Ninguém pensava sobre a vida a não ser da perspectiva do céu e da religião. Herdeiros da cosmologia de Aristóteles, os cidadãos medievais viam o universo como uma obra acabada de Deus, um emaranhado de esferas concêntricas, perfeitas, todas eternas, cheias de planetas e estrelas que tinham a Terra como centro de todas as coisas. Além de Aristóteles e Platão, essa noção geocêntrica do universo devia-se também a um outro homem, Cláudio Ptolomeu, que, embora não fosse cristão, forneceu o modelo de universo que interessava à Igreja da Idade Média. Mas não nos iludamos pensando que este mundo guiado pela cosmovisão teocêntrica era um mundo agradável e belo de se viver. Pelo contrário, o domínio eclesiástico medieval trouxe tantos desmandos em nome da fé que desgastou a imagem de Deus perante os homens. O lema daquela época era apenas um, e eles ainda o diziam em latim: Roma locuta, finita causa est. Roma falou, acabou. Não há o que questionar dos dogmas da Igreja. Para o intelecto do homem medieval, Deus criou o mundo e pôs o homem para morar nele. Esse era um dado natural, concebido espontaneamente e mesmo sem ser algo de evidência imediata, afinal ninguém viu Deus criando o mundo, não havia necessidade alguma de demonstrá-lo pela razão. A bem da verdade, embora a maioria dos historiadores caracterizem esse período chamando-o de teocêntrico, podemos questionar se o melhor não seria chamá-lo de eclesiocêntrico, pois na verdade quase não havia uma compreensão de Deus real a não ser aquela mediada pela Igreja. E esta compreensão que a Igreja dava de Deus, como já mencionamos, não era a melhor que se podia delinear. Aos pobres era ensinado que se contentassem com a miséria, pois esta era a vontade de Deus para a sua vida. Já os ricos eram ricos porque gozavam de bênçãos celestiais. As tragédias como as pestes, embora viessem do diabo, não deixavam de ser um castigo de autoria divina. Enquanto os religiosos, clérigos e nobres ficavam se banqueteando nos seus castelos, o povo passava fome, pois não tinham nem farinha para fazer ou assar um pedaço de pão. Contudo, estranhamente ninguém ousava enfrentar a hierarquia dos feudos, da igreja e da monarquia. A maioria dos cidadãos vivia à margem de qualquer direito civil, mas o medo de ir para o inferno inibia qualquer questionamento ao sistema e aos dogmas da religião. O exagero e as injustiças em nome de Deus eram tão grandes que até mesmo fiéis seguidores da igreja às vezes não aguentavam ficar calados e denunciavam com fúria a atrocidade que testemunhavam. Um exemplo disso está no desabafo de São Francisco de Assis em relação às cruzadas religiosas, das quais você certamente ouviu falar. Com o suposto objetivo de libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, legiões de homens foram enviados para a batalha no Oriente Médio. Alguns poucos eram nobres, mas a maioria era do povo comum, o mesmo povo faminto que estava acostumado a comer ratos. Agora veja o contraditório. As cruzadas diziam ter por objetivo criar um caminho seguro para os cristãos visitarem a Terra Santa.
Contudo, o historiador italiano Francesco Gabrielli reuniu testemunhos de vários cronistas medievais, mostrando que até depois da metade do século XII, os cristãos podiam visitar livremente a Palestina e todos os lugares santos do cristianismo. Não havia, portanto, razão para esta guerra santa promovida pelos reis e pela igreja. Os motivos, na verdade, eram outros. Eles queriam esvaziar os feudos e conquistar novos territórios, além, é claro, de ocupar a mente dos pobres para evitar uma possível revolução contra a igreja, contra a nobreza e, novamente, contra a monarquia. Assim, em 1095, o Papa Urbano apelou aos cristãos para que formassem um exército e marchassem para a Terra Santa. Os soberanos, como era de se esperar, não fizeram parte dessa primeira cruzada, mas as classes mais baixas da sociedade responderam com muita alegria. Enviados do Papa rodavam a Europa anunciando a convocação de Roma. Milhares de camponeses e desvalidos sociais atenderam prontamente ao alistamento do Papa sob a promessa de riquezas espirituais, materiais e principalmente para fugir da fome e da miséria na qual viviam. Não é à toa que essa cruzada foi batizada com o nome de Cruzada dos Mendigos, pois a maioria deles eram andarilhos vindos da Alemanha, França e Itália. Deixe-me contar uma história para você. Em 20 de abril de 1096, antes mesmo que a cruzada oficial estivesse pronta, um religioso chamado Pedro o Eremita conseguiu reunir 20.000 pessoas, isto mesmo, 20.000 pessoas recrutadas para lutar a guerra do Papa. Essa gravura do século XIV traz o desenho de Pedro liderando a primeira cruzada. Partindo da colônia, ele ia à frente do exército com um crucifixo e rezas fazendo homilias religiosas. Mas como nenhum de seus seguidores tinha dinheiro ou provisões, a solução que ele encontrou foi realizar pilhagens pelos lugares aonde eles passavam. Dezenas de castelos foram então invadidos e destruídos. Só na cidade húngara de Zemun, eles mataram 4.000 homens, saquearam celeiros e violaram as mulheres. Porém, algum tempo depois, eles foram massacrados pelo exército turco e pouquíssimos sobreviveram. Aliás, desses sobreviventes, poucos conseguiram atingir a próxima cidade porque foram resgatados graças a uma milícia bizantina. Essa cruzada foi só um exemplo das barbáries que se cometia supostamente em nome de Deus, mas nenhuma foi tão desastrosa e cruel quanto a Cruzada das Crianças, ocorrida na época do Papa Inocêncio III. Liderados por um profeta mirim, uma espécie de vidente de 12 anos chamado Estevão, meninos e meninas, juvenis e pré-adolescentes foram mandados para a guerra. Pregadores mais velhos diziam que por serem inocentes, Deus os preservaria da morte. Mas não foi bem isso que aconteceu. Dos 20.000 soldados mirins recrutados, menos de 1/3 sobreviveu aos primeiros assaltos. E no final de tudo, apenas uns poucos debandados regressaram para casa. E não sabemos se o próprio Estevão estaria entre eles. Foi por causa de exemplos como estes que São Francisco, que mencionamos anteriormente, escreveu a sua opinião a respeito das cruzadas enviadas da Europa para a Terra Santa. Veja o que escreveu o próprio São Francisco de Assis. Vim à Terra Santa para converter os infiéis, mas descobri que os que precisam de fé e noção de piedade não são soldados muçulmanos, e sim os guerreiros de Cristo. Acima deles, os bispos que os enviam para esse massacre. Puxa, devemos convir que são palavras fortes, não é mesmo? Ainda mais escritas por um santo da Igreja. A partir, porém, do Renascimento, isto é, dos séculos XV e XVI, uma série de acontecimentos começou a quebrar esse monopólio monárquico e eclesiástico sobre os cidadãos da Idade Média. A visão teocêntrica ou eclesiocêntrica da realidade começa a dar lugar a uma visão centrada no homem. Os descobrimentos astronômicos de Nicolau Copérnico e Johann Kepler derrubaram a teoria geocêntrica do universo. E Galileu Galilei fez o seu aporte especial ao inaugurar o experimentalismo e lançar os alicerces da ciência moderna. Por pouco, ele foi morto ao ser convocado por um tribunal eclesiástico para dar explicações acerca de suas estranhas teorias que contradiziam os dogmas da Igreja. Outro fator decisivo foi a invenção da imprensa,
conhecida no Oriente, mas ignorada na Europa. Até que em 1456, o alemão Johann Gutenberg revela a sua genialidade ao construir uma máquina capaz de reproduzir livros. Agora a difusão dos livros já não dependia mais do trabalho lento, artesanal e quase exclusivo dos monges copistas trancados em conventos isolados. As ideias agora e o conhecimento poderiam ser propagados com rapidez, precisão e economia por toda a Europa. Depois, em 1492, temos ainda o extraordinário descobrimento da América. A inesperada ampliação do horizonte geográfico para além do Velho Mundo produziu um encontro de culturas jamais imaginado pelo homem medieval. E para resumir tudo isso, temos quase paralelo a esses eventos o advento de Erasmo de Roterdã, promovendo um cristianismo inspirado no humanismo, a reforma protestante com nomes como Zwinglio, Lutero e Calvino, e ainda o nascimento de correntes iluministas, racionalistas e humanistas, que inauguraram, é claro, novas maneiras de compreender a realidade bem alijadas do pensamento oficial da Igreja. Essa confluência de fatores originou o que os historiadores chamam de giro antropológico, ou seja, a humanidade tira Deus do centro e assume pretensamente o controle da história. O homem redescobre o seu papel como construtor dos eventos e passa de espectador a agente dos acontecimentos mundiais. Deixe-me admitir uma coisa para você. Mesmo sem concordar com as ideias do ateísmo moderno, eu confesso que entendo psicologicamente o porquê de algumas relações ou reações tão fortes contra o discurso religioso. Não que eu pretenda fazer uma análise terapêutica do ateísmo, mas eu levanto a possibilidade real de que muito do rechaço atual à fé pode representar, na verdade, um receio de que as mazelas espirituais da Idade Média voltem a dominar a sociedade em que vivemos. Se é que elas realmente foram embora. Afinal, a ilusão e o charlatanismo religioso, aquele charlatanismo em nome de Deus, ainda encontram-se presentes em muitas abordagens que se tem por aí. E isto nós crentes devemos admitir. Daí a importância daqueles que se dizem cristãos e seguidores de Jesus manterem uma mente lúcida e uma vida realmente digna, que leve os não crentes a pelo menos compreenderem que existem religiosos e religiosos, que não se pode julgar a massa pelo mau testemunho de alguns. Aliás, esse é um erro muito comum cometido tanto por religiosos como por não religiosos. No caso dos religiosos, pensarem que todos os ateus são iguais. Ou dos ateus pensarem que todos os que se dizem cristãos também são iguais. Não é bem assim. Se assim cometemos, corre-se o risco de desastrosamente tomar a parte pelo todo. E mais um detalhe. A sua vida pode ser a principal ou a pior propaganda contra ou a favor de Deus. Agora, é lógico que existem alguns céticos teimosos que, por razões pessoais, insistirão em negar as evidências, ainda que estejam latentes diante de si. Mas se isso acontecer, que não seja por causa do mau comportamento de alguém que orgulhosamente se diz religioso, mas não vive como um religioso. Existe um grande perigo para aquele que crê, e é o fato de não possuir uma cultura religiosa equivalente ao seu próprio conhecimento secular. Deixe-me explicar isso melhor para você. Existem cristãos que conhecem muito de cinema, esporte, trivialidades, mas não sabem quase nada da fé que professam seguir. Alguns podem até ser cultos em matérias diversas da religião ou até possuir títulos acadêmicos, mas são quase indoutos, para não dizer completamente ignorantes, quando o assunto é Bíblia Sagrada. Não estudam a palavra de Deus, não pregam aquilo que aprendem na igreja, não se aprofundam na doutrina. Logo, sua vida religiosa se resume à participação passiva de uma liturgia semanal que provavelmente nem lhes toca mais o espírito. Nesse caso, existe ainda o grave risco do crente cair no fideísmo, que é a fé cega destituída de evidências ou de razões plausíveis que a sustentem. Por falta de uma reflexão honesta e de um contato com Deus e sua palavra, este crente poderá estar à mercê de abandonar a sua convicção religiosa. Basta ele enfrentar uma provação para a qual não estava preparado, ou um questionamento, ou até mesmo uma tentação, e ele então poderá caminhar de uma vida piedosa a um distanciamento cada vez maior de Deus, até chegar, por que não, aos limites do ateísmo.
Afinal, isto pode ocorrer à medida em que o membro de uma religião não evidencia mais a utilidade de sua fé em Deus em meio à cultura ao qual ele vive, e também quando ele tem essa fé completamente desligada da vida real e dos episódios concretos que ocorrem em seu redor. Deixe-me contar uma história para você. Certa vez um paraquedista pulou de um avião e ficou enroscado numa árvore. Até que um cidadão, certamente religioso, passou debaixo, levando consigo uma Bíblia. Certamente ele iria para a igreja. O paraquedista, então, sem perder tempo, pediu ajuda ao religioso. Então disse: "Senhor, por favor, ajude-me." O religioso, olhando para cima, falou: "Ah, o senhor é um paraquedista." O homem imediatamente confirmou: "Sim, eu sou um paraquedista. Por favor, ajude-me a descer daqui." "Ajudo", disse o religioso, "mas vejo que o senhor pulou de um avião. Há pouco ouviu o barulho dos motores, não é mesmo?" "Sim, é verdade", novamente confirmou o paraquedista. Mas o crente ainda insistia: "Ah, eu noto que o senhor também é da aeronáutica, e o senhor é major, eu estou vendo a patente, o senhor é isto, é aquilo, não é mesmo?" Um tanto impaciente, o paraquedista perguntou de volta: "E você embaixo? Você é um religioso, não é mesmo?" "Claro que sou. Como o senhor descobriu? Por causa da Bíblia que eu carrego?" "Não", respondeu o paraquedista. "É porque você está um tempão me dizendo um monte de verdades que não servem para nada." Será que a religião se reduziu a isto? Um monte de verdades que não servem para nada? É interessante notar que o apóstolo Pedro, mesmo sendo um homem simples, afinal ele era um pescador da Galileia, certa vez exortou seus leitores a santificarem a Cristo e estarem preparados para responder a todos aqueles que pedissem razão da sua esperança. Você pode encontrar esse texto em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Agora, é interessante que a palavra razão é a tradução da palavra grega logos, que Pedro usou no original. Ora, logos quer dizer raciocínio, estudo, discurso lógico. Desta palavra vem o termo apologia em grego, que quer dizer defesa racional. No caso dos cristãos, defesa racional da fé. Aqueles que são seguidores de Jesus Cristo têm de estar dispostos a mostrar o logos, isto é, o sentido profundamente racional de suas convicções, e demonstrar tanto pelo que dizem, como pelo modo que se comportam. Afinal, a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Veja mais o que Pedro também escreveu. Mantenham vosso comportamento de maneira exemplar entre os não religiosos, para que naquilo que falem contra vós, possam, através de vosso comportamento, perceber que estavam errados e glorificar a Deus no dia do juízo. 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Além de Pedro, Paulo também escreveu uma coisa interessante aos cristãos de Roma. Ele colocou nesses termos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Infelizmente, até alguns cristãos cultos do passado cometeram o erro de achar que fé e razão eram coisas inconciliáveis e que uma não estaria de maneira nenhuma conectada à outra. O teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, por exemplo, escreveu no século XIX que aquele que crê deve estar disposto a fechar a boca para a razão. É claro que esta frase tem um contexto no qual ele criticava o sistema hegeliano de seu tempo, que priorizava o pensamento abstrato em detrimento à realidade humana, aquela realidade concreta, que envolveria, claro, as escolhas e o compromisso pessoal. Não obstante, muitos seguiram a sua proposta, julgando que a fé não necessitava de razões que a fundamentassem. Maurice Clavel, por exemplo, foi um famoso filósofo francês que nos anos 70 escreveu uma obra, Ce que je crois, em que eu creio, na qual ele afirmou que o que importa é a fé e nada mais. A fé não pode ser simplesmente declarada, ela tem de ser demonstrada, por isso ela demanda a inteligência, que aliás é um dom dado por Deus. É claro, isto não significa que teremos de demonstrar todas as afirmações da fé ou temos a resposta para todas as perguntas.
Há muitos pontos que ainda não alcançamos uma compreensão plena daquilo que cremos, mas é justamente a sensatez daquilo que podemos compreender que gera confiança naquilo que ainda não entendemos. Deixe-me ilustrar isso para você. Eu não sou formado em medicina, logo eu não compreendo tudo o que o médico me pede. Eu não sei decifrar a linguagem dos exames laboratoriais, nem explicar cada procedimento durante um tratamento médico. Contudo, a competência do especialista em saúde, que testemunhei antes de entrar no consultório, somada àquilo que posso conhecer do trabalho de médicos e especialistas, me dá a convicção de ser sedado por ele, colocado numa mesa de cirurgia, onde a minha vida estará em suas mãos. Isto, de certa forma, é fé. Aquilo que eu não entendo, eu fico tranquilo com base naquilo que eu pude compreender. Agora, imagine permitir o mesmo procedimento médico a alguém que não é formado em medicina. Deixar, por exemplo, que um leigo qualquer abra o seu corpo com bisturi e opere. Isto seria um fideísmo, ou seja, uma crença cega, uma fé que não demanda credenciais prévias, nem evidências de que o suposto cirurgião sabe o que está fazendo. Portanto, não podemos confundir uma coisa com a outra. Ora, as grandes questões relativas à existência de Deus, à criação do universo e à existência da vida podem estar além dos limites da ciência naturalista. Mas isto não significa que haja um desvínculo absoluto entre elas, como aliás disse Paulo na carta aos Romanos. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque o próprio Deus lhes manifestou. Através de quê? Por meio das coisas criadas, que me permitem reconhecer o eterno poder do Criador, bem como os seus atributos e até a sua própria divindade. Portanto, se eu posso resumir esse programa num único conceito, eu lhe diria que conhecer a Deus de maneira experimental, lógica e fiel é ganhar a vida eterna. Pense nisso. E a gente se vê no próximo programa, aqui na TV Novo Tempo. Até lá!